Bora, meu povo? Tiago Menezes aqui, Odisseia Cangaço. Bom, gente, eu estou aqui no Juazeiro do Padim Padre Cício e estou aqui ao lado do grande pesquisador Daniel Walker e a gente vai conversar aqui um pouco sobre o Padre Cícero. Vamos aqui falar um pouco sobre essa santidade brasileira aqui, todas as polêmicas e controvérsias sobre essa figura tão marcante na nossa cultura, principalmente da cultura nordestina. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco. Tiago Menezes, Daniel Walker, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então eu estou aqui com o Daniel Walker, ele que é uma grande autoridade na pesquisa da figura do Padre Cícero, desde os anos 70 que ele pesquisa o Padre Cícero, e a gente vai falar aqui um pouco sobre o famoso Padim Padre Cícero do Juazeiro. E aí, Daniel, tudo bom? Como Tudo bom? vai? Daniel, obrigado por me receber aqui em sua Prazer. casa. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Então, o que é que a gente tem para falar sobre o Padre, Daniel? Ele é o que você disse no começo, uma figura controversa. Realmente, o Padre Cícero é uma figura polêmica, é um ícone do Nordeste, assim como é Lampião, como é Luiz Gonzaga, né? Mas é uma figura sobre a qual a gente nunca vai ter unanimidade, porque tem aquelas pessoas que são apaixonadas, que fazem apologia ao Padre Cícero. Nós temos aquela outra corrente de difamadores que não vê nenhuma virtude no Padre Cícero, só vê defeito. Então, com essa dicotomia, em que de um lado temos as pessoas que louvam demais e do outro lado as pessoas que atacam demais, a coisa fica polarizada. Então fica difícil. Vai ser preciso ainda muito estudo e felizmente isso já está acontecendo. O Padre Cícero hoje está sendo muito estudado nas universidades. Não tem mais praticamente sentido se fazer estudos biográficos do Padre Cícero. Agora se faz análise da vida do Padre Cícero. E eu fico muito feliz com a chegada desses cientistas sociais nessa seara de estudo que é a vida do Padre Cícero, porque eu acredito que mais tarde pode ser que a gente consiga chegar a um denominador comum. Ainda vai ser muita estrada, mas eu tenho uma esperança de que um dia a gente consiga mostrar o verdadeiro perfil do Padre Cícero. É verdade. Mas como foi que o padre chegou aqui, quando foi, por que ele veio para cá? Porque ele escolheu a região do Juazeiro, que na época aqui era uma vilazinha pequenininha, pouquíssimas casas, né? Um lugar paupérrimo. E por que ele escolheu vir para cá? Na realidade, eu posso até dizer que ele não escolheu vir para cá, ele foi escolhido para vir para cá. Verdade. Porque, veja bem, o Padre Cícero nasceu na cidade do Crato, que é aqui vizinha a gente. Crato era o município sede, Juazeiro dependia de Crato, era um vilarejo de Crato, um pequeno povoado, dependente do município de Crato. E o Padre Cícero, quando se ordenou, em 1970, ele ficou sem atividade eclesiástica e ficou na casa dele, em Crato, esperando ser chamado pelo bispo para ocupar alguma paróquia. Isso estava demorando a acontecer. Só para você ter uma ideia, ele chegou no Crato, sua terra natal, no começo de janeiro de 1871, e o convite para vir a Juazeiro só foi acontecer nas proximidades do Natal, da festa natalina. O que foi que aconteceu? O povoado de Juazeiro estava sem padre, sem capelão, e a população muito preocupada, porque todo ano tinha missa do Natal e esse ano não ia ter. Então tomou conhecimento de que existia no Crato um padre recém-ordenado que estava praticamente inativo, do ponto de vista assim, de atividade religiosa. Então foi feito um convite a ele para ele vir a Juazeiro celebrar a missa do Natal. E ele veio a Juazeiro, celebrou, gostou da comunidade e a história conta, e ele contou isso também aos amigos dele, tem em todos os livros essa passagem, que ele estava na escolinha onde ele ficou hospedado e sonhou. E nesse sonho, Jesus Cristo lhe aparecia, assim, com um monte de peregrinos, de flagelados do Nordeste, essas pessoas da seca, que estavam fugindo da seca, e pediu a Padre Cícero que tomasse de conta deles. Então, o Padre Cícero ficou muito empolgado com esse convite feito por Jesus Cristo para tomar de conta dos sertanejos, e aí ele fez a opção de voltar a Juazeiro, como de fato voltou. Isso é o que conta a história. Para muita gente isso é lenda. Tem gente que não acredita que tenha sido realmente assim. Mas a confirmação histórica
como não existe um documento para isso, existe a expressão verbal dele, ele verbalizou isso com os amigos, e isso tem uma credibilidade e quase que ninguém consegue dizer que não foi assim. Mas, você veja bem, se o Padre Cícero não tivesse vindo a Juazeiro, eu tenho certeza absoluta de que Juazeiro não cresceria como cresceu. Seria um lugar pequeno, continuaria na dependência de Crato, porque não tinha assim, nenhum fator de desenvolvimento que desencadeasse o desenvolvimento que o Padre Cícero proporcionou. Então, eu acredito tudo que Juazeiro tem ao Padre Cícero. Com certeza, certeza. E aí, em 1908, veio o Floro Bartolomeu para cá, que também mudou muito a cara da localidade, né? Por que ele veio para cá, com que finalidade, como ele conheceu o padre? Até hoje ninguém consegue esclarecer convincentemente o que foi que deu na cabeça de Floro para ele vir bater no Juazeiro. É uma dúvida que a gente tem. Como é que um cidadão formado em medicina, com atividades jornalísticas, com atividades na linha da advocacia, terminou vindo a Juazeiro, se associando com um engenheiro de mina, fazer estudos de garimpagem no sertão baiano e terminar vindo aqui para o nosso Cariri. A explicação mais ou menos é a seguinte: ele estava realmente acompanhado desse engenheiro de Minas, que era o conde Adolfo Vandrem Brulli, e existe lá, quando eles estavam nas cidades do interior da Bahia, eles tomaram conhecimento de que existia aqui no Ceará, mais particularmente no Cariri, muito próximo do Padre Cícero, portanto, umas terras que pertenciam ao Padre Cícero e que se supunha que essas terras eram as minas, tinha minas de ouro. Então, o conde Adolfo, muito empolgado com isso aí, juntamente com Floro, então eles vieram até Juazeiro com essa finalidade de fazer uma investigação para ver se realmente existia essas minas de que tanto se falava. Então, foi isso que atraiu o Floro a vir para cá. A gente até suspeita que não tenha sido somente isso, eu acho que Floro foi uma espécie de um predestinado, porque esse homem se envolveu com tanta atividade aqui em Juazeiro, como se a história tivesse marcado isso para ele vir aqui concretizar. Mas, oficialmente, ele veio para cá por causa dessa questão das minas do Coxá. Ah, certo. Mas ele teve uma relação muito íntima com o padre. Ele foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, né? Exatamente. Graças à influência do padre, né? Quando o Floro veio para Juazeiro e foi logo nomeado como um procurador do Padre Cícero para resolver essa pendenga dessas minas do Coxá, que estava havendo uma confusão muito grande dessas minas do Coxá com respeito à questão territorial. E o Dr. Floro, como especialista em direito também, ele cuidou disso aí. E o resultado foi muito bom. O Padre Cícero gostou bastante de Floro. Bom, o Floro médico, ele montou um consultório aqui em Juazeiro, uma pequena farmácia, e praticou a medicina aqui. Então, com isso, ele começou a granjear a simpatia da população e, mais especificamente, a simpatia do Padre Cícero. Quando ele chegou a Juazeiro, ele ficou morando na casa do Padre Cícero, né? Então, ele se envolveu muito com as atividades da cidade. Só que nessa chegada de Floro para Juazeiro, em 1908, já estava em andamento um processo de emancipação política do povoado. Um cidadão da terra, chamado Major Joaquim Bezerra de Menezes, tinha iniciado um movimento no ano anterior, em 1907. Ele havia marcado uma reunião em que a população iria trabalhar essa questão da independência de Juazeiro. Só que a reunião terminou não sendo uma coisa muito boa, foi um verdadeiro fiasco, porque nem sequer o Padre Cícero compareceu. O Padre Cícero não participou desse primeiro movimento. Mas estava já em gestação o movimento de independência de Juazeiro. O Padre Dr. Floro, matreiro, tomando conhecimento de que a cidade estava fazendo essas articulações para fazer a independência, ele se engajou logo ao movimento. E juntamente com ele, também já tinha se engajado um padre cratense chamado Padre Alencar Peixoto, que já vinha fugindo de Crato por questões políticas, e esse padre vislumbrou logo a ideia de vir para Juazeiro, trabalhar pela independência de Juazeiro, para depois se transformar o primeiro prefeito do município recém-criado. Então ele veio para Juazeiro, se associou com Floro, e eles participaram desse movimento inicial de independência de Juazeiro. Padre Cícero apenas assistia a tudo, mas sem participar. Ele não queria se envolver nesse primeiro movimento. Mas depois, à medida que o movimento foi andando sem a participação dele, ele tomou conhecimento de que o Major Joaquim Bezerra de Menezes, como filho de Juazeiro, queria um Juazeiro somente para juazeirenses. Ele não queria a participação de romeiros, e esses romeiros
eram os amigos do Padre Cícero, que vinham de fora, do estado das Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, de Sergipe. O Padre Cícero tinha por essas pessoas uma predileção extraordinária, mas o Joaquim Bezerra de Menezes era o contrário. Ele não queria essas pessoas que ele chamava de forasteiras. Ele queria um juazeiro para juazeirenses. Então aí o Padre Cícero viu que era necessária a presença dele para participar do movimento agora, porque o Padre Cícero não queria esse tipo de juazeiro, ele queria um juazeiro aberto, principalmente para os romeiros, né? Acolhedor. Então, o Major Joaquim Bezerra de Menezes ficou muito chateado com isso, porque ele queria uma coisa, o Padre Cícero queria outra, então ele saiu de Juazeiro, foi embora para o Crato, e daí para frente o Padre Cícero assumiu o movimento, juntamente com o Floro, com o Padre Alencar Peixoto e outros membros da comunidade juazeirense. E o resultado foi altamente favorável. O Juazeiro terminou conseguindo a sua independência política e passou a ser uma cidade progressista e hoje é realmente uma das maiores cidades do Ceará. E a relação com Benjamin Abraão? Ele viu naquele homem, um homem que vinha da terra de Jesus, ele vislumbrou aquele homem ali como aquele homem santo, né? Já que vinha de lá. E como foi esse primeiro contato? Como foi isso? Essa história do Benjamin Abraão também é bem emblemática, né? O Benjamin Abraão veio de Recife para cá, né? Tomou conhecimento de que existia esse padre, que havia esses peregrinos que vinham para Juazeiro, e ele se misturou com esses peregrinos e veio para Juazeiro. E tomou conhecimento de que todo dia, à tardinha, o padre ia para a janela da casa dele, né? Para dar a bênção a esses romeiros, porque o padre estava suspenso de ordem, né? Por causa da questão religiosa de 1889, o padre estava suspenso de ordem. Ele não podia fazer pregação no púlpito da igreja, então ele fazia isso na janela da casa dele. E o Benjamin Abraão se misturou ali com os romeiros para ouvir as pregações do Padre Cícero. E o Padre Cícero, quando bateu o olho em cima dele, percebeu logo que ele tinha um perfil completamente diferente dos peregrinos. Traços diferentes. Né? Ele achou realmente estranho e perguntou, se dirigiu a ele, perguntou quem era ele, de onde ele vinha, e ele, muito esperto, já sensibilizou o padre, dizendo que vinha praticamente de uma região da Palestina, onde existia aquela vivência espiritual de Jesus Cristo, aquela coisa toda. Isso deixou o padre deslumbrado, digamos assim. E o certo é que o Padre Cícero adotou esse rapaz, ele era um rapaz na época, ficou muito empolgado com ele e ele passou também a morar na casa do Padre Cícero. E aí se transformou em secretário do Padre Cícero, era um sujeito muito esperto, depois virou comerciante, jornalista, quer dizer, era um cara polivalente, digamos assim. Ele se envolveu com muitas atividades aqui em Juazeiro e era um comensal da casa do Padre Cícero. O Padre Cícero tinha por ele uma estima extraordinária. Inclusive, quando o padre morreu, ele cortou uma mecha do cabelo do padre, né? E aquela mecha se multiplicou também, porque ele vendeu uma porção dela, né? Olha, a morte do Padre Cícero gerou assim um comércio extraordinário. Apareceu pedaços da batina do padre, fragmentos da barba dele, fragmentos do cabelo, quer dizer, os espertalhões, né? Os romeiros, sobretudo, esses devotos mais afeiçoados ao Padre Cícero, queria ter uma relíquia do padre de qualquer forma, né? E se algum espertalhão apresentava lá uma mecha de cabelo dizendo que era do Padre Cícero, o sentimento eles terminavam comprando, né? Certo de que de fato aquilo era uma relíquia do Padre Cícero, né? E como foi a passagem do bando de Lampião por aqui, em 1926? A relação do padre aí nesse meio aí? Aí foi uma coisa terrível na virtude do Padre Cícero. Ele amargurou demais essa presença de Lampião aqui em Juazeiro. Em 1926, a coluna Prestes estava avançando pelo nordeste do Brasil, já vindo lá do sul, né? E o exército tomou conhecimento de que eles iam invadir o Ceará através de uma cidade chamada Campos Sales. Então, o exército, que já tinha feito várias tentativas e não tinha conseguido derrotar a coluna Prestes, o alto comando do exército chegou à conclusão de que seria necessária a presença de cangaceiros. Por quê? Porque o exército não estava encontrando uma estratégia adequada para romper com o avanço da coluna Prestes. O exército brasileiro, e isso é uma teoria defendida pela a professora Luiz Tigardi, que tem uma pesquisa muito profunda nessa área, ela acredita que, a versão dela, ela acredita que a ideia de convocar Lampião para via Juazeiro, receber a patente de capitão, partiu da alta cúpula do poder central do Rio de Janeiro. E o general Setembrino de Carvalho, que era o ministro da guerra da época, foi incumbido de dar essa decisão ao exército, que teria que realmente convocar os jagunços para engrossar as fileiras.
E Dr. Floro, deputado federal, representante de Juazeiro, lá no Rio de Janeiro, foi convocado, porque o Dr. Floro tinha um histórico de combate, porque na Revolução de 1914, aqui no Juazeiro, junto com o Dr. Floro, chefiando esse movimento de rebeldia, conseguiu depor o governo Franco Rabelo, o governador Franco Rabelo. Então, o Floro conseguiu reunir um grupo de pessoas, sem nenhuma instrução militar, sem nenhuma instrução de caserna, e esse pessoal terminou sendo vitorioso contra as Forças Armadas Estaduais. Então, isso empolgou bastante o general Setembrino de Carvalho e convidou Floro para reconvocar essa turma. Agora com uma finalidade mais patriótica. Então, esse batalhão vinha com a finalidade oficial, patriótica, e seria chamado, inclusive, de Batalhão Patriótico. E Dr. Floro aceitou a incumbência, recebeu armas, recebeu dinheiro para comprar farda, essa coisa toda, e ele veio a Juazeiro e falou com o Padre Cícero que iria fazer essa convocação e que estava precisando do apoio do Padre Cícero para explicar às pessoas que aquilo era uma finalidade patriótica e que as pessoas se alistassem ao Batalhão Patriótico. O Padre Cícero fez realmente essa pregação e muita gente aderiu rapidamente, 1000 pessoas já se apresentaram e foi criado realmente o Batalhão Patriótico. E o Batalhão Patriótico já estava em condições de fazer o combate, mas aguardando o reforço do bando de Lampião. Então foi endereçado um convite a Lampião, esse convite é motivo de muita especulação, mas o mais provável que seja é o seguinte: o governo federal realmente tomou a decisão de convocar Lampião, Dr. Floro foi encarregado de fazer o convite, mas Dr. Floro não tinha um relacionamento com Lampião. Se ele fizesse o convite a Lampião, com toda certeza Lampião não iria atender. Então foi necessário usar o nome do Padre Cícero, e é provável que o Padre Cícero tenha assinado a carta convocando Lampião para vir a Juazeiro. Era a única forma de Lampião realmente vir. Já existia um histórico de que Lampião era um grande devoto do Padre Cícero, era muito grato a Padre Cícero, porque aqui em Juazeiro o Padre Cícero já estava dando proteção à família dele, o irmão e 2 irmãs que moravam aqui. Então, o Lampião também vislumbrou logo a ideia de conhecer pessoalmente o Padre Cícero. Então, ficou muito empolgado e veio para Juazeiro para receber a patente de capitão do Batalhão Patriótico, e não do Exército, como alguns livros falam, né, do Batalhão Patriótico, e uma vez ingressado no Batalhão Patriótico, ele iria dar combate à Coluna Prestes. Só que aí deu uma zebra. A Coluna Prestes terminou desistindo de atacar Campos Sales, e Dr. Floro adoeceu gravemente e teve de largar o comando do Batalhão Patriótico, para o qual foi oficializado, né, como general comandante do Batalhão Patriótico, e ele teve de se deslocar às pressas para Fortaleza, para pegar um navio e ir para o Rio de Janeiro para fazer o tratamento de saúde, e lá no Rio de Janeiro ele terminou falecendo. O atestado de óbito do Dr. Floro atesta que ele faleceu de osteite, que é uma inflamação generalizada nos ossos. Isso já deveria ser uma consequência de uma sífilis crônica que ele tinha contraído ainda na Bahia, no tempo que era estudante de medicina. Então, naquele tempo não existia antibiótico, né? Então a doença se alastrou e uma das consequências da sífilis é exatamente essa questão da osteite, e foi exatamente disso aí que ele faleceu. Ora, com o falecimento do Floro, o batalhão praticamente ficou acéfalo, muito embora o sucessor de Floro era o coronel Pedro Silvino, mas Padre Cícero era o prefeito da cidade. Então Lampião veio para Juazeiro, Padre Cícero não esperava mais a vinda de Lampião, porque havia recebido antes de Floro morrer, Floro havia enviado para ele um telegrama informando que não havia mais necessidade de chamar Lampião, porque o Batalhão Patriótico ia ser dissolvido, porque a Coluna Prestes praticamente não ia mais atacar o estado do Ceará. Mas acontece que deu uma zebra. Lampião, quando tomou conhecimento de que não havia mais necessidade da vinda dele a Juazeiro, ele já estava aqui pertinho de Juazeiro, estava em Barbalha, 10 quilômetros de distância. Ora, como ele foi convocado para vir para cá, para receber uma patente de capitão, e a chance de conhecer o Padre Cícero, de quem era devoto, ele se dizia, né? E também fazer uma visita familiar, claro, ele não deu a menor importância ao bilhete recebido e veio para Juazeiro. Isso foi um transtorno para o Padre Cícero, como prefeito da cidade, foi um transtorno ter de receber uma pessoa indesejada naquele momento, né? Porque perdeu-se toda a finalidade da presença do Lampião em Juazeiro pelo fato de não haver mais nenhuma necessidade. Então deu esse desdobramento que todos nós conhecemos. A minha versão sobre esse fato é que o Padre Cícero não participou dessa farsa da distribuição, da entrega da patente de capitão Lampião. O Benjamin Abraão, um secretário do Padre Cícero, muito esperto,
achou uma oportunidade extraordinária para se envolver em laços de amizade com o Lampião e forjou a entrega dessa patente, se utilizando de um funcionário público existente em Juazeiro na época, que era o Pedro Uchoa, do Ministério da Agricultura, que muita gente diz que era agrônomo, não está muito bem comprovado. Alguns livros falam, inclusive, que ele foi convocado porque era o único funcionário público federal, que não é verdade. Existia na época um outro servidor público federal, muito mais tarimbado, por questão de hierarquia, que era o coletor federal, Coronel Fausto da Costa Guimarães. E tem, inclusive, uma versão, e eu trato disso no livro que eu estou escrevendo, que, primeiramente, quem foi convocado para assinar a patente foi exatamente esse coronel. E ele viu que aquilo ali era uma farsa, era uma palhaçada, ele sabia que não tinha competência para fazer aquilo, porque ele era um cidadão, um civil, não tinha nenhum envolvimento com o batalhão patriótico, ele como coletor federal jamais teria autoridade para dar uma patente de capitão a quem quer que fosse, então ele tirou logo o corpo fora. Então, com a desistência dele, então foram chamar o outro funcionário público federal, que era esse Pedro Uchoa, que terminou sendo forçado para fazer a patente e, de fato, fez a patente. E já foi outra coisa esquisita. Originalmente, a carta convidando o Lampião era para lhe dar uma patente de capitão. Depois surgiu a patente do irmão dele, né? Depois surgiu a patente de sargento, que não estava no convite original. Então, é um assunto assim muito controverso. Uma coisa é certa, Lampião foi realmente convidado, Lampião veio a Juazeiro, Lampião recebeu a patente, se tem validade ou não é outra história, mas esses fatos realmente aconteceram. Pois é, e tudo isso envolve o Padre Cícero em todo esse contexto aí. E o Daniel, ele é um especialista na vida do padre e me recebeu aqui em sua casa e com a maior atenção do mundo. Daniel, muito obrigado por tudo. Disponha sempre. Esse envolvimento do Padre Cícero nesses episódios de Lampião ocorre porque existe uma campanha sistemática de escritores que costumam difamar a imagem do Padre Cícero, a biografia do Padre Cícero, e associar Padre Cícero, que é o santo dos nordestinos, a um bandido, isso mancha a biografia do Padre Cícero. Então, há pessoas interessadas em fazer isso, né? Há pessoas interessadas em fazer isso. Essa ideia de que Padre Cícero, que Lampião era amigo do Padre Cícero, o relacionamento de Padre Cícero com Lampião, em questões de amizade, isso é conversa furada. O relacionamento de Padre Cícero com Lampião durou praticamente 48 horas. Quando ele chegou do primeiro dia, que Padre Cícero visitou e pediu que ele saísse da cidade, e no outro dia ele visitou de novo o Lampião. Então houve 2 encontros no começo de março de 1926 e pronto. Só foi isso. Não houve uma segunda visita de Lampião a Juazeiro, e nem Lampião só vivia em Juazeiro, era muito amigo do Padre Cícero, recebia carta do Padre Cícero. Não existe nenhuma carta no acervo das correspondências do Padre Cícero, nenhuma carta. O Padre Cícero nunca escreveu uma carta amigável para Lampião. Não existe nenhum documento mostrando isso. Então, essa fantasia de que Lampião era amigo do Padre Cícero, que Padre Cícero era protetor de Lampião, isso, pelas pesquisas que eu venho desenvolvendo, e isso eu estou colocando no livro que eu estou escrevendo para lançar o ano que entra no Cariri Cangaço, eu faço uma análise bem sistemática de tudo isso aí, mostrando a inviabilidade de que essas coisas tenham sido exatamente do jeito que está sendo propagado, porque tem muita fantasia nessa história. Verdade, porque são realmente 2 figuras que envolvem demais, inclusive o imaginário do popular, né? E só para você ter uma ideia, do mesmo jeito que tem aqueles apologistas do Padre Cícero, que tem o Padre Cícero como uma aura de santidade inabalável, tem também os apologistas de Lampião, que o tem na categoria de herói, de rubiúdo, porque são figuras ícones do Nordeste, e são figuras, como eu falei no começo aqui com o Padre Cícero, são figuras dicotômicas, né? Tem os que gostam e os que não gostam, né? Os que amam e os que odeiam. Bom, gente, então estou muito feliz aqui de ter conhecido aqui o Daniel e por ter conhecido também sobre um pouco mais sobre a vida do padre, essa figura realmente lendária na cultura nordestina. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Prazerzão. Valeu. Então vamos lá. Tiago Menezes, Daniel Walker, Odisseia Cangaço, fique ligado.